Olá, queridos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua casa. Hoje, na nossa segunda aula do livro de Filipenses, dessa carta tão preciosa para a igreja de Filipos, uma carta também, né? Você já escutou tanto isso nesses dias? Uma carta também que é tida como carta da prisão, porque essa carta, Paulo também estava preso lá na prisão dele de Roma. Então, Paulo, nós vamos passar agora o que Paulo diz na sequência da nossa aula do capítulo 1. Vamos entrar hoje no capítulo 2. De novo eu digo, se você não pegou sua Bíblia, pausa o vídeo, vai lá, busca a Bíblia, abre lá na carta aos Filipenses, capítulo 2. Então vamos juntos? Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor. Olha que lindo, ele fala de novo de amor. Alguma comunhão, alguma koinonia, comunhão gerada pelo Espírito Santo, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. E no original, quando nós lemos aqui se há, porque ele fala um se há várias vezes, né? Já que isso tudo que nós lemos no primeiro capítulo é real na vida de vocês, se há um encorajamento em Cristo, consolação, comunhão, entranhados afetos de misericórdia, ele continua no versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. De novo a tal da unidade. Paulo ele vai firmar no capítulo 2 também a tal da unidade que ele falou lá no capítulo 1. Que vocês pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, ou seja, que vocês tenham um só espírito, tendo o mesmo sentimento, que vocês tenham a mesma atitude, a mesma forma de pensar, a mesma forma de reagir, falando de unidade. Versículo 3, nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? Ambição, sabe aquela coisa assim sem sentido? Aquela ambição que a pessoa tem simplesmente para olhar para o próprio umbigo, para viver com base naquilo que ela quer, se esquecendo dos outros. Então ele fala, nada façais por ambição egoísta, por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Glória vazia. É aquilo que não edifica, aquilo que não vem de Deus, que é fruto do ego, da vaidade, daquilo que é humano, do coração do homem. Aí ele fala, nada façais por isso, nem por vanglória, nem por partidarismo, por ambição, mas por humildade. Humildade, o maior exemplo de humildade na Bíblia foi o próprio Cristo. E lá embaixo, Paulo vai falar sobre isso. Mas façais por humildade, considerando cada um, ou considerando os outros, superiores a si mesmo. E é interessante que aqui Paulo fala sobre partidarismo, sobre vanglória. Ele puxa para nós aquilo que tem acontecido hoje, já acontecia lá. Interessante, é fruto do coração humano, do coração caído. Então ele fala para não fazer, o que ele está falando? Para não ter competição. Irmãos, não deve haver competição dentro da igreja. Porque fulano tem isso, porque fulano tem aquilo. Competição é fruto da carne. Ele fala sobre, né, é interessante que nós vivemos isso muito latente hoje no mundo da mídia, né, do Instagram, daquilo que é visível dos homens, de simplesmente mostrar aquilo que se faz ou aquilo que se tem, o dom que se tem. E Paulo fala, não faça por isso, não tenha desejo de aparecer, não tenha desejo de se vangloriar de uma glória vazia vinda de um coração caído. Muitos irmãos têm servido simplesmente para receber reconhecimento, eles têm edificado algo para receber aplauso. Paulo está nos instruindo, não façais por isso, porque isso é obra morta, isso é algo vazio que não provém de Deus. Vamos continuar? Versículo 5. Tende em vós quem? Vocês, filipenses, nós como igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma mentalidade de Cristo, a mesma forma que ele viu, a mesma forma que ele se esvaziou e que ele buscou aquilo que era de Deus. Então, tende em nós, cada um de nós, em você, em mim, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele quem? Cristo, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus. Ele continuava sendo homem, mas 100% Deus. Aí continua. Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, ou ele não se apegou ao fato de que ele era Deus. Ele não se apegou ao fato de que ele era o segundo da Trindade. Ele não se apegou a isso. Ele não se apegou com usurpação a ser igual a Deus. Versículo 7. Antes de tudo isso, ele a si mesmo se esvaziou, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha como um pacote, um combo por ser Deus, ele abriu mão, ele não se apegou a isso.
Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Não sei se você sabe, mas o servo e o escravo era como se fosse a escória da sociedade romana. E aqui ele fala para um povo que vivia no Império Romano. Cristo não podia ter se esvaziado de outra forma, a forma mais ralé, mais baixa. Ele se fez servo, ele veio para servir, ele veio para se entregar, ele veio para lavar os pés, ele veio para entregar a sua vida para resgate da humanidade. Foi isso que ele fez. Então ele assumiu a forma de servo, tornando-se esse servo em semelhança de homens. Se você pegar a sua Bíblia lá em Salmos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 5, fala que nós homens fomos feitos menores do que os anjos. Quando Cristo se humilha, se esvazia, se torna servo, se torna homem, ele se torna menor, como homem, até mesmo do que os anjos que o serviam, mas como Deus, sempre soberano, né? Sempre grande, sempre assentado. Ele era Deus, mas ele se esvaziou disso, se tornou servo, se tornou homem, limitado, irmãos. Você acha que Jesus não fazia xixi? Você acha que Jesus não sentia fome? Você acha que Jesus não sentia calor no meio de um deserto escaldante? Ele se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou de tudo que ele era e se tornou semelhante a nós nas nossas limitações humanas. Embora ele era 100% Deus, tinha todo o poder de Deus, a glória de Deus. Hebreus capítulo 1 fala que ele é a exata expressão de Deus. Ele se tornou homem, ele se limitou, ele deixou de ser onipotente, onipresente e onisciente. No entanto, que em todos os milagres, não sei porque eu estou gastando mais tempo com essa parte, mas para você entender, ele ora ao Pai para que o Pai realize aquele milagre. Foi assim com Lázaro, ele levantou os olhos para o céu: Pai, o Senhor sempre me ouve. Então ali ele se esvaziou. Jesus não podia estar em vários lugares na sua onipresença, ele estava em um lugar, e na sua onipotência ele era submetido ao poder de Deus, se manifestava dentro do corpo dele, e a onipresença ele não estava em todos os lugares. Continuando, versículo 7, e reconhecido em figura humana, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte que o Império Romano podia imputar sobre uma pessoa. Era a mais humilhante. A pior forma de punição era a forma da cruz, dele ser pregado em um madeiro. Irmãos, ele foi crucificado nu. Ele foi crucificado com a sua carne dilacerada. Irmãos, Jesus perdeu todo o seu sangue. E por isso que eles escolheram essa morte, a morte mais humilhante, porque Cristo se humilhou e pagou o resgate de todos aqueles que confessam o seu nome. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Esse é o fruto, essa é a recompensa do Senhor. Além de ter nos trazido de volta para o Pai, Deus deu a ele, o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, querido, todas as coisas se submetem, porque o nome dele é o nome mais poderoso que possa se mencionar, que possa se referir. Versículo 10, para que ao nome de Jesus, quando o nome de Jesus for proclamado, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui Paulo faz uma alusão para lá, um versículo messiânico de Isaías capítulo 45, onde fala que ao nome dele, diante dele, todo joelho vai se dobrar. Amém? Então, na terra, no céu e debaixo da terra, toda criatura vai se curvar, vai se render, vai se ajoelhar diante do nosso Cristo. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe outro Senhor, não existe outro merecedor, não existe outro digno além de Cristo. Nós já falamos em outras aulas, tudo converge para Cristo, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos passar para o versículo 12. Aqui Paulo quebra o que ele está falando e ele mostra para que agora, ele, na sua narração, para que os filipenses e nós hoje vivamos à altura daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque aquela questão, dos filhos, quando o pai não está de olho, tem que ser obediente assim como quando o pai está
está de olho. É isso que Paulo está falando. Vocês sempre foram obedientes. Na minha presença, vocês obedeciam. Mas não eram obedientes ao Paulo, mas eram obedientes ao evangelho, ao que foi pregado. É isso que ele está dizendo. Porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver, querido, não é que a gente era salvo, deixou de ser salvo, é salvo de novo. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala desenvolver, é coloque em prática no seu dia a dia. Não apenas escutem o evangelho no nível da mente. Eu escutei, nossa, que lindo, que evangelho maravilhoso. Não. É viver esse evangelho na prática. Você já percebeu que o apóstolo Paulo fala muito sobre isso na carta aos Filipenses. Vivam a prática do evangelho. Vivam no seu cotidiano, na sua vida diária, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, no trânsito, enquanto você come, enquanto você está pensando antes de dormir. Em todo o tempo, desenvolvam, coloquem em prática a vossa salvação com temor e tremor. Sempre quando você ouvir esse termo temor e tremor, é reverência. Não é que a gente tem que ficar com medo de Deus, tremendo literalmente, não é isso. É uma profunda reverência a Deus, de submissão a Deus, de se prostrar a Deus, de saber que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas e que nós somos dependentes completamente dEle. É isso que ele está dizendo. Versículo 13. Porque Deus, repete comigo, Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Presta atenção, porque Deus é quem realiza, é quem concretiza, quem produz em nós o querer, não é isso? O que nós desejamos, o que nós queremos no nível da alma, como realizar, ou seja, ele te une com aquilo que é a vontade dele, ele te revela a vontade dele e também te ajuda no processo de realizar a vontade. Irmãos, isso é tão lindo, eu não sei se você já parou para pensar. Deus, ele nos ama tanto e de uma forma tão inexplicável que ele trabalha no nosso coração, tira a gente de ser porquinho que gosta de lama, traz a gente para uma nova vida, que agora nós somos ovelha, não somos porcos lavados, nós somos ovelha de Cristo, do pastoreio do Senhor. E ele não apenas faz isso, ele mostra a sua vontade para nós, através da presença, da manifestação do Espírito Santo, da revelação e do discernimento que ele traz, mas não apenas isso, ele nos ajuda a realizar a vontade dele, ele nos conduz a isso, ele nos mostra, essa é a função do Espírito Santo, nos ensinando sobre todas as coisas que o apóstolo João escreveu. Gente, isso é lindo, não sei se você fica assim, eu fico todas as vezes que eu leio a Bíblia dessa forma, eu fico embasbacada, que amor é esse? Versículo 14, então ele efetua em vós o querer, o que realizar, aí ele parte para uma listinha aqui, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, porque a murmuração é o contrário de gratidão, ou seja, nós temos que ser gratos por tudo que temos vivido e tudo que temos recebido do Senhor, e nem contenda, não fica com picuinha, com coisa, com nhenhenhé, com mimimi, não é isso que ele quer, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para quê? Qual que é o motivo de fazer sem murmuração e sem contenda? Para que vos torneis irrepreensíveis. O que é o irrepreensível? Aquele que não tem dolo, aquele que não tem motivo para ser repreendido. E sinceros, a palavra aqui é puro, sejam puros, sabe, com a motivação correta, com o coração firme, com o coração firmado e estabelecido em Deus, sabe, sem mistura, sem coisa errada no meio, é isso que ele está dizendo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós temos que ser íntegros, querido. Embora a gente esteja vivendo, eu sempre falo, isso é de fato uma verdade, em um esgoto a céu aberto, porque o mundo se tornou isso. Desde que Adão e Eva pecaram. O pecado estabeleceu, nós demos crédito para Satanás fazer a vontade dele. Mas aqui, o que Paulo está falando? Nós estamos vivendo no meio dessa geração corrupta. No meio disso, mas de que forma? Nós temos que ser inculpáveis, nós temos que ser puros, nós temos que ser irrepreensíveis. Por quê? Ele não está te cobrando isso, ele já falou antes. Porque ele efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, através de quem? Do Espírito Santo. Eu sempre brinco, é uma forma estranha de falar, mas use e abuse do Espírito. Não apague o Espírito. Oh, queridos, nós entendêssemos a figura do Espírito Santo, de que Ele é quem nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele quem nos ajuda no nosso dia a dia a viver santo, de forma santificada, vivendo para o Senhor, vivendo para Ele. É Ele quem nos mostra Jesus, é quem Ele fala, Narúbia, não é por esse caminho, olha, coloca os seus olhos em Cristo, Narúbia, firma nele, olha para Ele. Essa é a função, papel mais sublime
sublime do Espírito Santo a nossa santificação. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 15, lá no finalzinho do versículo 15. Na qual onde? No meio dessa geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos refletores de Deus. É como aquela luz no meio da escuridão, quando está tudo escuro de noite, a gente liga a luz. Nós somos isso. No meio das trevas, nós temos que brilhar a luz de Cristo. Nós somos luzeiros de Deus no meio desse mundo. Aonde você chega, a luz de Deus tem que chegar. Aonde você chega, a morte tem que sair e a vida tem que ser estabelecida. E aí ele continua. Pega lá o versículo 16. Qual que é o motivo, né, disso tudo? Ou a forma? Preservando a palavra da vida. A palavra da vida que é o Evangelho. É justamente o que Paulo ensinava àquela igreja, aos filipenses, que ele ensinou de forma tão, né, profunda para aquele povo. Para que no dia de Cristo, nós já falamos na aula passada, que dia de Cristo é esse? A volta de Jesus. O dia que ele retornar. Eu me glorie. Nesse dia, no dia de Cristo, eu, Paulo, me glorie de que eu não corri em vão. Toda fadiga, todo trabalho, tudo que eu construí para a igreja não foi em vão. E nem me esforcei inutilmente. Versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício, não sei se você sabe, libação era a oferta de bebida. Isso está lá no Antigo Testamento, na lei mosaica. Alguns sacrifícios, especificamente após o sacrifício, o sacerdote vinha e jogava vinho, a maioria das vezes, ou água sobre o sacrifício, sobre o altar, e aquilo era uma oferta que subia diante de Deus. E Paulo está falando aqui. Embora, ou mesmo que eu seja oferecido como oferta, como libação sobre o sacrifício, porque Paulo sabia que a morte dele já estava se aproximando. E, irmãos, ele estava em paz com isso. Nós já lemos, né? Falamos na aula passada. Mesmo que eu seja oferecido por libação e ser a serviço da vossa fé, eu me alegro. Eu me alegro. Eu me alegro porque não vai ter sido em vão, não vai ter sido inútil, porque eu vou ter me oferecido como sacrifício ao Senhor, como alguém que se entregou ao Senhor por um motivo nobre, maravilhoso, o serviço da vossa fé. E eu me alegro com todos vós. Versículo 18. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos comigo. Ele está falando, se alegrem, se motivem, sejam alegres no Senhor. Embora eu seja oferecido como gratidão, existe um propósito, a vossa fé. Que a vossa fé seja fortalecida, que a vossa fé seja forte no Senhor, firmada no Senhor. Paulo, irmãos, ele sabia, ele tinha os olhos no propósito, ele sabia por que o Senhor o tinha escolhido e para que o Senhor o tinha chamado. E aí que ele faz uma nova quebra. E ele vai agora para o versículo 19. Lembra que eu falei para vocês em uma das aulas. Inicialmente não tinha divisão de versículos e capítulos na Bíblia. Isso veio lá no século XVI, né? Então, assim, aqui era uma carta corrida como a gente escreve. Então, não tem essa quebra. Mas a quebra é feita na questão de temática. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Lembra do Timóteo do versículo 1? O filho espiritual de Paulo? Ele está falando. Eu espero no Senhor Jesus, porque Timóteo não estava preso, ele estava apenas com Paulo. No Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O que ele está falando? Eu vou mandar Timóteo, para Timóteo ver a situação e ele trazer notícias para mim. É isso que ele está dizendo. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele fala assim, Timóteo é pau para toda obra. O cara é de Deus. Ele é um discípulo, um cooperador, um homem cheio do Espírito Santo. Ele tá metendo lá a chancela. Timóteo é esse cara. Versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Então, Filipenses já tinha conhecido Timóteo, né? A igreja de Filipos. Pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho ao pai. Muito provavelmente, Timóteo estava na instalação da igreja. Não tem como nós afirmarmos isso com toda, né, categoria. Mas, com certeza, Paulo estava, né, junto com Timóteo nas viagens ali. E ele fala, né, que vocês conhecem, vocês sabem do caráter aprovado e que ele serviu o evangelho junto comigo. Versículo 23. Este, com efeito, é quem espero te enviar, ou enviar a vocês, tão logo eu tenha visto a minha situação. Que situação dele estar preso, ok? Versículo 24. E estou persuadido no Senhor de que eu também, eu mesmo, brevemente irei. É o que eu falei na aula passada. Esse cara tinha uma fé inabalável. Estava preso, não sabia a situação dele. Mas ele está falando aqui. Estou persuadido aonde? Não é na minha, mas no Senhor, de que em breve eu estarei com vocês. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito.
Epafrodito, você vai ver lá no capítulo 4, que foi Epafrodito que levou as doações, a oferta da igreja de Filipos para Paulo lá em Roma. Por um lado, ele é meu irmão. Olha a lista, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O cara era um homem de Deus, né? Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque vocês ouviram que ele estava doente. Com efeito, ele sim adoeceu mortalmente. Porém, Deus se compadeceu dele, de Epafrodito, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A Bíblia não menciona que doença foi essa que Epafrodito teve, né? E nem mesmo a história. Mas a gente acredita que toda a saga de Epafrodito, quando ele sai de Filipos e volta para Filipos, ele sai, viaja, chega a Roma, 1.700 quilômetros, mais ou menos, irmãos, é muito, 1.700, não, 1.200 quilômetros entre Filipos e Roma. Fica lá um tempo com Paulo e volta, mais ou menos um ano, que ele demorou tudo isso. E aí, não se sabe a doença, mas sabe que ele quase morreu. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para vocês de volta, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza, porque eu fiquei sabendo que vocês estão tristes, preocupados com ele. Versículo 21. Isso aqui é um pai, irmãos. Isso aqui é um pai. O apóstolo Paulo era um pai para as igrejas. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como este. Homens que dão a vida em prol do Senhor. Homens que desgastam seu viver em prol do Senhor. Honrem homens como este. Este último versículo, versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Homens como esse, como Timóteo, como Epafrodito, como Paulo, são homens a quem nós devemos imitar. Irmãos, esse foi o capítulo 2. Na semana que vem, capítulo 3. Não sei se você está prestando atenção quanto esse livro é rico para nós como povo de Deus. Então se delicie nesses versículos, né, nesse livro de Filipenses, e que a gente cresça e que a gente chegue até a estatura do varão perfeito. Então fiquem com Deus, se deliciem nessa palavra, como eu disse, e que Deus te abençoe. Um grande beijo, nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.